Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate sobre Boulos, esse personagem que faz parte aí da política brasileira e que foi candidato à prefeitura na última eleição, na prefeitura de São Paulo, nas últimas eleições. Então já se inscreva no canal, deixa o seu comentário e dê o seu like. Se liga aí. José Eduardo Cardoso, a greve antecipa o clima de polarização para a disputa pela Prefeitura de São Paulo? Boa noite, Pita. Boa noite, Caio. Eu acho que a greve ela é a expressão de uma polarização ideológica e política que já existe em torno da privatização da Sabesp. Ou seja, as pesquisas de opinião mostravam e mostram claramente que a maior parte da população é contrária à privatização da Sabesp. Uma empresa que vem operando normalmente, que dá lucro e que não tem razão, pelo menos a meu ver, do porquê ser privatizada. Vai se dizer, a privatização ela efetivamente resolve todos os males. Tudo que é privatizado funciona. Funciona? E a Luz de São Paulo funcionou? Não houve falhas na empresa que recebeu esta missão de fornecer a luz. Nós vimos recentemente os problemas. Os próprios sindicatos têm apontado problemas graves nas linhas privatizadas do metrô. Eu não vou entrar neste mérito. O que existe aqui é uma concepção de Estado. Há quem ache que a mão invisível do mercado, que já Adam Smith falava no século XVIII, tudo governa e tudo resolve. A história mostrou que não é assim. Aliás, o Estado Social que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, após algumas iniciativas de crescimento da intervenção estatal, mostra que nem tudo que é privatizado funciona. Que o mundo privado ele é importante, ele se desenvolve em certas áreas, mas em outras o Estado tem que intervir. E essa briga político-ideológica ela se revela na eleição. Se revela na luta dos trabalhadores que não querem ver privatizadas empresas que eles acham que não podem ser privatizadas e tomam postura. Vamos discutir se são legais ou ilegais, está aí o Tribunal do Trabalho para dizer sobre isso. Agora, um trabalhador que trabalha na Sabesp, ele tem um legítimo receio de, pura e simplesmente, ter seu achatamento de salário, suas demissões, numa empresa lucrativa. E ele vai lutar pelo seu salário, pela sua família. E mais, nesse caso, estará lutando pelo que a sociedade paulistana tem defendido, ou as pesquisas mostram. Se dirá, não, mas o governador foi eleito com um programa que apontava isso. Ora, será que todos que votaram no governador Tarcísio apoiavam todos os pontos do seu programa? Ou votavam contra o candidato, por exemplo, contrário ao candidato que estava disputando com ele? Ou votavam por um específico aspecto? O programa eleitoral ele é muito importante nas eleições, mas ele não significa cheque em branco. Ele não significa uma aprovação incondicional de tudo que está lá escrito. Senão, por exemplo, os críticos do presidente Lula não poderiam criticar nada que ele está fazendo de acordo com o seu programa. E não adianta, portanto, dizer, o Lula eu critico o programa dele que foi eleito, mas de Tarcísio ele foi eleito. Não dá para ter dois pesos, duas medidas. Não é assim a democracia. Diante das dificuldades que São Paulo tem nesse debate da divisão da opinião pública, o que se esperaria do governador Tarcísio, e acho que isto pacificaria, resolveria problemas com os trabalhadores com greve, é marcar uma manifestação plebiscitária sobre isso. Por que a população não pode ser ouvida por uma questão que divide a sociedade, que gera greves, que gera lutas? Por que não? Vamos ouvir. E aí, aquele que vence, aquele que perde, acata a vontade da população. Cada vez mais nós temos que entender que a democracia representativa tem que ser substituída pela democracia participativa. A democracia participativa ela envolve a democracia representativa, mas cada vez mais possibilidades da população se manifestar diretamente sobre o que quer. Um patrimônio público, a meu juízo, especialmente quando ele é rentável, quando não existe uma clareza em relação ao porquê privatizar pelo bom serviço prestado pela Sabesp, teria que ser submetido à sociedade paulista. O governador Tarcísio parece que tem receio. Ele que prefere dialogar com a Assembleia do que diretamente com o povo. Não acha essa uma boa opção democrática. Seria a solução para que tudo fosse apaziguado. Caio, a greve antecipa o clima de polarização para a disputa pela Prefeitura de São Paulo? Muito boa noite, Yuri. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Certamente. Agora, o mais importante, prezados espectadores e eleitores paulistanos interessados em conhecer um pouco mais sobre as suas opções para a corrida eleitoral municipal de 2024 é o seguinte: Boulos é o pré-candidato da greve.
assim como o PSOL é o partido da greve, e assim como a esquerda radical é o espectro político da greve. Então, se você defende a greve do metrô, que transporta mais de 4 milhões de passageiros por dia, ou se você defende a greve da Sabesp, que cuida aí do saneamento básico de dezenas de milhões de pessoas, você já está muito bem representado politicamente por Boulos, pelo PSOL e pela esquerda radical em geral. É o que se extrai das manchetes da grande imprensa. Vamos lá. Revista Veja. Crítico das privatizações de Tarcísio, Boulos se cala sobre greve do metrô. Posição destoa da assumida em outubro, quando seu apoio à paralisação foi explorado pelos adversários na disputa pela prefeitura. Então, peraí. Quer dizer que o Guilherme Boulos apoiou a greve ilegal, inconstitucional e imoral de outubro? Sim, isso é de registro público. Tá? Manchete da CNN Brasil, aqui, 3 de outubro. Greve divide candidatos em São Paulo. Boulos defende a paralisação e Nunes critica PSOL. Paralisação de funcionários atinge 4 linhas do metrô, 5 linhas da CPTM, na capital paulista e na região metropolitana. Então, tudo bem. O que a gente vê aqui aparentemente, olha, teve uma evolução, né, na mentalidade do candidato. Depois dele ser criticado publicamente, com razão, por defender uma greve ilegal em outubro, o Boulos de novembro resolveu bancar o isentão e se omitir sobre o assunto. Só que não é bem assim, pelo menos não segundo a grande mídia. Folha de São Paulo. Boulos dribla holofotes e atua nos bastidores a favor de greve contra Nunes e Tarcísio. Vejam aqui como a greve é ilegítima, ela tem natureza política, ela não tem nem natureza trabalhista. E aqui a gente vai combinar que ninguém pode acusar a Folha de São Paulo de ser uma publicação hostil à esquerda, hostil aos progressistas ou hostil aos socialistas ou pseudo-socialistas de plantão. Mas vamos ver o que mais o jornalismo especializado publicou sobre o tema. Vamos começar aqui pela prata da casa, CNN Brasil. Aliados tentam distanciar Boulos de greve do metrô em São Paulo. Embate é entre sindicatos e governos estaduais e municipais. E Boulos não é sindicalista. Bom, para refutar essa narrativa, basta ler outra manchete, também da CNN. Lideranças grevistas em São Paulo são filiadas a PSOL e PC do B. E aqui citam os nomes, né, dos sindicatos e tal, ou seja, são grandes aliados políticos de Guilherme Boulos. Mas vamos sair um pouco da notícia e adentrar no campo da análise política com uma coluna publicada hoje no estado de São Paulo, aspas, troca de socos, pois é, isso aconteceu, uma troca de socos num congresso do PSOL. E greve no metrô impactam estratégia do PSOL de Boulos de passar imagem de moderação, e eu quero que vocês reparem nessa expressão, passar imagem, ou seja, fingir ser o que você não é necessariamente. Continuando, paralisação da vitrine ao prefeito Ricardo Nunes e ajuda no discurso dos que defendem que partido de esquerda não tem vocação para o diálogo. Se tivesse alguma vocação para o diálogo, começaria perguntando para os milhões de paulistas afetados o que eles pensam sobre essa greve. Uma greve no transporte público, uma greve no saneamento básico, que, diga-se de passagem, é ilegal, é politicamente motivada e prejudica a população, interrompendo a prestação de serviços essenciais e cerceando direitos garantidos constitucionalmente. A sorte da nossa população, da população da maior capital do Brasil, é que algumas linhas do metrô já foram privatizadas. E essas, pessoal, continuam funcionando regularmente, pois nelas a influência política da esquerda é muito limitada e prevalecem a lei, a ordem, o respeito a contratos e o mais importante, o respeito ao cidadão consumidor. Mas enfim, toda a nossa solidariedade às vítimas paulistanas dessa greve ilegal e que ela sirva para que os paulistanos aprendam quem é o candidato da greve, quem é o partido da greve e qual é a ideologia da greve. O nome de Boulos foi um dos nomes mais falados, mais citados aí na internet e também na mídia. E aí eu fiz questão de ir atrás aí da biografia do Boulos para ver quem é de fato o tal do Guilherme Boulos. Então vamos ver aqui alguns dados aqui do Boulos para a gente ter uma noção de quem é o Boulos na sua trajetória aí de vida como político, enfim. Vamos ver aqui, né? Então, Guilherme Boulos, Guilherme Castro Boulos, de São Paulo, nascido em São Paulo, 19 de junho de 1982,
é um professor, psicanalista, escritor, ativista e político brasileiro, filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL. Desde 1º de fevereiro de 2023, exerce o mandato de deputado federal pelo estado de São Paulo. Meu Deus do céu. Como que tem gente que... Cara, tem gente pra tudo, né? Que vota no Boulos, cara. É brincadeira, não dá pra entender. Bom, concorreu 2 vezes ao cargo de prefeito do município de São Paulo, sem sucesso em ambas as ocasiões. É bacharel em filosofia. Caramba, eu não acredito que o Boulos é bacharel em filosofia, não. O Boulos estudou, velho. Caramba, o cara estudou, ó. Bom, tá dizendo aqui que ele é bacharel em filosofia, né? Vamos ver. O que diria Platão, o que diria Aristóteles, né? O que diria os grandes filósofos e tudo mais, né? Desse bacharelado do Boulos. Mas tudo bem, vamos lá. É bacharel em filosofia e mestre em psiquiatria, ambas pela Universidade de São Paulo, a USP. Membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. São a galerinha que gosta de invadir imóveis abandonados, né? Coordenado ali pelo Boulos e tal. As diretrizes são dadas através do Boulos. E aí o pessoal vai lá e invade e tudo mais, tá? E tá tudo certo. São os invasores de propriedade privada com teto. É reconhecido como uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. Foi candidato a presidente da República pelo PSOL nas eleições gerais no Brasil em 2018. Todo mundo lembra que o Boulos foi um dos candidatos aí, né? Eu me lembro muito bem disso. E também concorreu ao cargo de prefeito do município de São Paulo nas eleições de 2020 pelo mesmo partido, perdendo no segundo turno para o candidato à reeleição Bruno Covas. Bruno Covas foi aquele que faleceu aí bem precocemente, acometido aí pelo câncer, né? Elegeu-se a deputado federal por São Paulo nas eleições de 2022, com cerca de 1 milhão de votos, sendo o mais votado de São Paulo e o segundo mais votado do país naquele pleito. Caramba, como é que pode? Não dá para entender não, gente, não dá para entender não. 1 milhão de votos, 1 milhão de eleitores votaram nesse cara. Não acredito. Não acredito nisso. É inacreditável. É inacreditável que exista pessoas que levem a sério o que o Boulos tem como um projeto de governo, como um projeto para uma sociedade. Você olha para o Boulos assim, o cara primeiramente, o cara é um playboy. Por quê? Porque o cara, fazendo aí uma comparação a nível de Brasil, né? O cara é um playboy porque nasceu em berço de ouro, né? A família do Boulos é uma família rica, né? Então parece que tem pai, mãe médicos, ou é pai, alguma coisa assim, nesse sentido. Eu acho que os dois são médicos, alguma coisa nesse sentido. Mas o que se diz é que a família do Boulos é uma família rica. E ele que nunca precisou muito assim de
nunca precisou trabalhar para poder se sustentar ali. É aquela tônica, né? Aquela tônica do esquerdista, né? Ele é sustentado pelos pais ali até, né, aos 40 anos de idade ou mais e tudo mais. E não se importa muito com isso, não se importa muito em querer trabalhar, não. Que é sombra e água fresca, né? E aí, como um cara desse olha para a vida e não vê nenhum propósito em relação a conquistar as coisas, ele se imbui em uma ideologia qualquer, que geralmente é uma ideologia de esquerda, e vai lutar pelos direitos que ele acha que deve defender ali de acordo com aquela ideologia, né? Então esse é o Guilherme Boulos. Assim como tantos outros, né, playboyzinhos que tem por aí, que fica defendendo ideologia sectária, né, da esquerda, e que de fato não sabe não o que está defendendo, por conta de que não é a realidade deles, mas eles defendem mesmo assim, por não ter um norte, por não ter uma ambição própria em relação à conquista, né? A conquista de coisas para si mesmo, a conquista de uma realização pessoal, né? Os caras vão lutar por uma ideologia utópica, né? Do socialismo, do comunismo e tudo mais. É mais ou menos por aí. E essa é a tônica do Guilherme Boulos, né? O Boulos é esse cara aí. É exatamente esse cara aí. Playboyzinho, filho de papai, que não precisou trabalhar ali e se enveredou por esse caminho de militância política aí. De esquerda, enfim, socialismo, comunismo e etc e tal. Pois bem, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também aí o seu like. E até breve!